Eu não sei você, mas eu vim com expectativa no meu coração de ouvir ao Senhor nessa noite. Amém? Eu não sei você, mas eu vim com essa expectativa. Aí você pode falar, não pastor, mas é você quem vai falar. Não, eu vou só emprestar minha boca. Quem vai falar é o Espírito Santo. Amém? E Ele só vai falar daquilo que Ele tem enchido o meu coração nesses dias. Se tem uma coisa que Deus tem enchido o meu coração nesses dias, e quando eu falo dias, eu estou falando anos, é amor pela sua palavra e desejo por Ele. Se Ele encher você de amor pela palavra dEle, desejo por Ele, é impossível que você não seja cheio dEle. É impossível que em todo lugar que você esteja, Ele não se faça conhecido por meio de quem está habitando dentro de você. Sabe qual que é o sonho do Isaías, do homem Isaías? O sonho de Isaías é que chegue aquele dia em que nós, a Igreja de Cristo, quando chegarmos em alguns lugares, não sejamos conhecidos pelo discurso ou pelo dialeto crentez, mas sejamos conhecidos por quem Cristo é dentro de nós e pelas nossas atitudes. Que as nossas atitudes, que o nosso caráter possa ser parecido com o de Cristo. Que a forma de lidar com as situações e lidar com as pessoas seja conforme o caráter de Cristo. E aí, meu irmão, você não vai ter nenhum problema, nem se preocupar em querer que as pessoas vejam que você é crente, porque você deixou de ser crente, glória a Deus, você passou a ser um cristão. Porque um crente é aquele que só faz aquilo que Ele manda fazer, porque ele crê numa doutrina que passaram para ele. Mas um cristão é aquele que reflete Cristo, independente do lugar e a situação que ele se encontra. O desejo do meu coração, para a minha vida e para a tua, é que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. E sabe por que eles precisam ver Cristo em nós? Para que eles tenham esperança. Para que eles olhem e digam, não, Ele virá. E tem jeito sim para esse mundo. Aleluia. No coração do Pai, no coração de Deus, não há alegria nenhuma quando uma pessoa se perde. Mas a alegria do coração do Pai é quando um ímpio se converte e entrega o seu coração ao Senhor. E como que um ímpio vai se converter? Ele precisa ter uma igreja que demonstre um Cristo, que apresente Cristo, que faça Cristo conhecido por meio de quem nós estamos nos tornando. Não é mais sobre o que falamos, não é mais sobre o que ouvimos, não é o quanto de conhecimento que temos, não é o quanto de informação que nós detemos dentro de nós, mas em que estamos nos tornando nesses dias. A pergunta nossa tem que ser para nós, no que eu estou me tornando? Quando a palavra fala que nós costumamos ler esse texto toda a ceia, examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Eu digo para vocês que essa palavra precisa ser em nós uma verdade diária. Se todos os dias nós olharmos para nós e nos examinarmos e ver o quanto de nós ainda existe, o quanto da nossa vontade, dos nossos desejos, do nosso padrão de vida ainda existe em nós, nós vamos perceber o quanto de pouco de Deus ainda tem em nós. A verdade é que nós precisamos examinar e olhar para dentro de nós e ver Cristo em nós, por meio daquilo que Ele está nos transformando e nos formando, formando um homem interior, digno, reto, justo, verdadeiro. A minha oração é que o homem interior seja desenvolvido dentro de você, que o Senhor mude a tua forma de pensar, que o Senhor alinhe o teu coração, para que você compreenda qual é a profundidade dele, qual é a largura e qual é a altitude. Porque a única forma de compreendermos essas coisas é se estivermos mergulhados dentro dele e vivendo a partir de quem ele é. Aleluia. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos pelo Teu amor, gratos, Senhor querido, porque Tu nos comprastes, gratos porque somos Teus filhos por meio da adoção, gratos porque o Senhor nos encontrou, Senhor. Não fomos nós que Te aceitamos, não, Senhor, isso é uma ilusão da nossa mente. Na verdade foi o Senhor que nos encontrou e nos trouxe, Senhor, nos fez herdeiros contigo. Foi o Senhor que nos arrastou com laços de amor. Foi o Senhor que nos encontrou e nos levou a conhecer-te e te fazê-lo conhecido. E nós Te louvamos por isso. Nós damos toda a honra, nós damos todo o louvor, nós damos toda a glória a Ti e somente para Ti. Dizemos que ninguém é maior que Você neste lugar. Nós dizemos que o princípio, o fundamento de estarmos aqui é Você, Senhor. É para Você esse culto, é para Você os nossos louvores, é para Você o levantar das nossas mãos, é para Você, Senhor, é tudo para Você, é tudo para Você. Tudo que fazemos é para glorificar o Teu nome. Então nós pedimos, Senhor, seja o único a ser exaltado neste lugar.
Leva os nossos corações agora reféns do Senhor. Aprisiona-nos a Ti, a nossa mente a Ti. Tira do nosso meio toda a dispersão. Tira do nosso meio, Senhor, todo o pensamento contrário. Tira do nosso meio, Senhor, todo o bloqueio. Eu oro para que haja um rompimento nos céus deste lugar. Para que toda a palavra liberada aqui nesta noite seja trazida a nós e transforme-nos segundo a Tua palavra. Eu oro para que toda distração se retire. Eu ordeno que ela saia desse recinto, para que a Tua palavra seja luz e guia para os nossos caminhos. Eu oro, Senhor, e declaro que Tu és o único a ser adorado neste lugar. E nós Te bendizemos em o nome do Teu Filho. Amém e amém. Sente-se, querido. A ideia de Cristo e o desejo de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos a entender e não somente obter informação acerca dele. Obter informação é uma coisa, entender e compreender é outra, totalmente diferente. Quando eu obtenho informação de algo, necessariamente eu não preciso conhecer aquilo, mas eu tenho informação daquilo. Mas quando eu compreendo algo do qual eu obtive informação, eu estou pronto para poder desenvolver mediante aquilo que eu entendi, mediante aquilo que eu compreendi e que faz parte agora da minha vivência. A compreensão correta não está na quantidade de estudo acerca de Deus que eu tenho, mas a compreensão correta está na quantidade de vida e vivência que eu tenho acerca daquilo que Deus me disse a respeito dele. Essa faz a diferença. Então, se eu não entendo, se eu não compreendo, eu só vou estar gerando informações e falando acerca daquilo que eu ouvi, mas não daquilo que eu vivi. E o verdadeiro testemunho não é acerca daquilo que eu ouvi, mas é acerca daquilo que eu vivo. Quando o Senhor nos chama para sermos testemunhas dele, Ele está dizendo que é para testemunhar quem Ele é em essência. Não é para gerar mais uma informação acerca de quem Deus é, não é para ter mais uma informação acerca do que Cristo fez, mas é para testemunhar por meio das atitudes e ações que estão dentro de nós e nos fazem coparticipantes dele. Então, no momento que estamos vivendo, nessa era, nesse tempo que estamos entrando, a igreja precisa entender que não é somente informações que vão determinar algumas coisas, elas são necessárias sim, para nos indicar o caminho, mas não adianta nós chegar em um caminho e não saber o que fazer nesse caminho. Nós precisamos agora apegar todo o monte de informações que recebemos no decorrer da nossa caminhada e começar a diluí-las em nós e trazer sobre nós uma compreensão correta acerca daquilo que Deus está falando nesses dias. Porque não são mais dias, irmãos, de nós ficarmos gerando muita informação, são dias de vivermos aquilo que estamos falando. São dias de começar a ter testemunho daquilo que estamos falando. Esses últimos meses têm me alegrado o coração, porque eu tenho recebido mensagens de pessoas dessa casa e de fora dela, do que Deus tem feito nas suas vidas por meio da prática da palavra. O maior milagre na vida de um homem está em entender a palavra de Deus e praticá-la. Esse é o maior milagre. O maior milagre não é um paralítico andar, porque para isso é moleza para Deus. O maior milagre não é um morto ressuscitar, porque Deus faz isso a hora que Ele quiser, no momento e no ambiente que Ele quiser. Para nós é algo, uau! Nossa, você viu? Nossa, um morto ressuscitou. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás eu conversava com uma pastora. Ela era de Morretes nessa época. E ela tinha orado, a oração que ela tinha orado por 3, e foi em 3 velórios e acabou com o velório. Ela orou por 3 mortos, os 3 mortos ressuscitaram. E ela falava assim com uma naturalidade, e nós falávamos, como assim? Normal para você, né? Mas algo que Deus depositou no coração daquela mulher para que ela atuasse nesse lugar. E quando nós estamos só focados naquilo que os nossos olhos veem, nós não conseguimos perceber o maior milagre, que é a transformação de dentro para fora. Porque nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo dentro. E na verdade nós conseguimos, as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo dentro. Mas não é para que elas vejam, porque não é para a tua glória e também não é para glorificar o teu nome. Tudo que é feito dentro é para glorificar o nome de Cristo. É por isso que é feito dentro. Os nossos olhos não veem, mas Deus está trabalhando dentro, gerando substância, alimentando as nossas raízes. Para quê? Para que nós venhamos viver um evangelho verdadeiro e não um evangelho medíocre.
E nós focamos sempre naquilo que os nossos olhos veem. E nós não conseguimos ver um grande milagre quando as pessoas são transformadas a partir de quem elas são. E começam a ser transformadas para aquilo que Deus quer que elas se tornem. E essa transformação, ela não acontece do dia para a noite, não é algo que num chacoalhar, da varinha de tendão, acontece um milagre. Não, não, isso é processo. E até quero aproveitar esse gancho para falar, façam o seminário Reconstruir, porque nós vamos falar muito sobre processos. A transformação, o milagre de Deus nas nossas vidas, ele é processual. Deus vai começar a gerar algo dentro de você que não é notável, mas que para você é um grande milagre. E eu me alegro muito de ouvir alguns testemunhos falar: pastor, eu estou praticando a palavra nesses dias, acerca daquilo que falamos e conversamos, e eu tenho percebido uma transformação na minha vida. Uau! Eu ganhei o dia com um testemunho desse. Para mim valeu a pena. Sabe por quê? Porque o que alegra o meu coração, como um homem que fala da palavra de Deus, é ver essa palavra gerando vida nas pessoas que ouvem. E se alegra o meu coração, imagina o coração de Deus, como não se alegra de pessoas testemunharem. Às vezes as coisas não são visíveis, mas elas estão sendo transformadas dentro das pessoas. Porque Deus sempre vai trabalhar você a partir do que Ele quer que você seja na essência. E a essência não está demonstrada naquilo que vemos, mas a essência sempre está escondida dentro. E é a partir de dentro que Deus trabalha. Então eu só posso ter o conhecimento e a clareza do Evangelho pleno e completo a partir daquilo que eu vivo em minha vida. Senão você vai ser mais alguém frustrado, passando de igreja em igreja, indo de prédio em prédio, de culto em culto, procurando alguma coisa. Você não vai encontrar nunca algo, porque você não se dispôs a ser trabalhado pelo Evangelho. Porque o único capaz de trabalhar você é o Evangelho de Cristo. A única coisa capaz de mudar você é a verdade que está dentro do Senhor. E a partir do momento que eu me relaciono com o Senhor da verdade, essa verdade passa a ser uma verdade vivida em minha vida. E eu começo a viver transformação diária. Existem coisas que você não vai vencer por meio de práticas normais. Existem coisas que você vai vencer somente por práticas espirituais e sobrenaturais que são geradas pelo ambiente espiritual do Senhor na sua vida. Fortalezas da mente você não quebra fazendo 30 dias de uma oração. Fortaleza da mente você quebra orando e andando contra aquilo. Nós temos um pensamento crentez: eu vou orar para que Deus faça tal coisa. Se você não é capaz de andar na oração que você está fazendo, não perca teu tempo. Porque nós oramos: Deus, muda a minha vida, mas eu não mudo a estrada e o caminho da vida que eu estou vivendo. Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Tá bom, eu vou mudar. Vai para a direita. Não, mas eu estou indo para a esquerda, me segue. Não, Ele não vai te seguir, é você que tem que seguir Ele. Não, Deus, mas está bom na esquerda, é por isso que você está ruim. Não adianta nós fazermos orações, gerar práticas que não condizem com uma vida vivida sobre o que estamos orando. Se eu oro para Deus transformar minha mente, eu preciso me sujeitar à transformação de mente. Se eu oro para Deus mudar a forma com que eu vejo as coisas, eu preciso parar de olhar do jeito que eu vejo. Se eu oro para Deus gerar paciência, longanimidade e temperança no meu coração, te prepara. Porque Deus vai fazer tudo para gerar em você isso. E o que gera paciência? O que gera paciência, irmãos? Espera. Senhor, eu quero ser paciente. Quer mesmo? Tem certeza? Eu quero, eu desejo isso. Senhor. Atrasa o almoço. Primeiro dia depois da oração, atrasou o almoço. Tá de brincadeira, esposo, tem que trabalhar. Vou comer isso aqui que hora? Pelo amor de Deus, você sabe que eu não gosto das coisas fora do horário. Não pede aquilo que você não está disposto a morrer para aquilo, meu filho. Senhor, eu quero longanimidade, eu quero temperança. Tudo aquilo que você pede vai gerar para você um desafio de andar sobre aquilo que você está pedindo. É por isso que eu digo que nós vivemos uma era de muitas orações mentirosas. Nós oramos algo bonito, mas não estamos dispostos a viver a nossa própria oração. Senhor, eu quero mudar de vida. Quer mesmo? Tem certeza? Eu só estou falando porque é bonito falar, né? Mas a verdade eu não quero. Aí nós reclamamos: não, a nossa oração, Deus não está ouvindo a nossa oração. Não, peraí. Você que não está ouvindo a tua própria oração. Porque se você ora para ser diferente e continua o mesmo, você está andando contra aquilo que você está orando.
O problema é que fazemos orações sem pensarmos o que estamos orando. Se tem uma coisa que eu ando muito atento nos últimos dias da minha vida, é o que eu oro. Porque Deus dá, irmão. Mas primeiro Ele mata você. Eu orava assim, pedindo para Deus: Deus, eu quero paciência, longanimidade, temperança. Deus me deu 3 filhas, irmão. A casa das 4 mulheres. E só quem tem 4 mulheres em casa sabe o que eu estou falando. Quer paciência? Quer temperança? Quer longanimidade? Vou te dar uma escola para a vida inteira. E se Deus me deu uma escola para a vida inteira, é porque eu sou muito ruim nessa área. Eu preciso trabalhar bastante isso. Porque se nós queremos mudar áreas das nossas vidas, nós precisamos nos sujeitar. Sem sujeição não há transformação. Então, se eu não entendo as coisas acerca do que a palavra está dizendo, eu não vou conseguir ser livre pela palavra. A palavra só nos torna livres quando aquilo que lemos torna-se uma verdade dentro de nós. Se aquilo que lemos é só mais uma informação, não passa de um jornal que você assistiu e obteve informação. Se eu quero entender sobre matemática, eu tenho que estudar matemática. E se tem coisa mais ruim na vida, é matemática. Para mim é. Para uns é física, né? Outros química. Nosso professor de física não está aqui, né? Eu me lembro que eu tinha tanta raiva de matemática. Desenvolvi assim uma raiva. Se eu pudesse bater na matemática, eu batia, mas não tinha como, então. Lembro que um dia eu estava assim: eu não gosto dessa matéria. Matéria terrível. Tá louco, eu me esforço tanto e não consigo. Não consigo montar essas contas. Miserável, para quê? É só ir na calculadora e já dar o resultado. O professor fica exigindo que a gente monte aquelas 500 folhas. E eu lá brigando comigo, reclamando. Algo falou no meu coração: quando você aprender a amar isso, você vai aprender o que significa. Falei: não, isso daí é a alma falando, Satanás, miserável. Eu fiquei ali: não, amar, que amar? Tá louco? Mas eu resolvi ouvir aquela voz. Eu comecei a amar a dita da matemática. Rapaz, assim aconteceu um milagre. No outro semestre a nota melhorou. Eu fui bem nas provas. Não fiquei de recuperação em matemática. Por quê? Porque eu precisava passar por um processo. E esse processo só seria vencido no momento que eu amasse aquilo que eu detestava. Pegou? Talvez você quer vencer algumas áreas da tua vida, mas você não consegue amar. Como é que você vai vencer, irmão? Quanto mais você detestar, mais essa área vai te provar, mais essa área vai te confrontar até que você seja provado por ela. Por quê? Porque nós precisamos vencer. Quando nós entendemos a palavra de Deus, sempre Deus vai gerar desafios, não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Porque o desejo do Senhor é aprovar os seus filhos. Abra a tua Bíblia comigo em João 8:29. Quero falar hoje sobre a palavra que liberta. Amém? Oito, 29 ao 32. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala para uma multidão, ele diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe... Qual é a primeira coisa que Cristo nos ensina nesse texto? Eu não tenho que viver uma vida que me agrade, mas eu preciso aprender a viver uma vida que agrade ao Pai. Eu não tenho que viver uma vida que agrade o meu desejo, a minha vontade, aquilo que eu gosto, mas eu preciso aprender a andar e viver uma vida que vai trazer agrado ao coração do Pai. Porque a única forma de Cristo ser revelado através da minha vida é se eu fizer aquilo que agrada ao coração dele. No restante que ditas essas coisas,
Muitos creram nele. E por que creram? Porque ele falou, ele gerou uma informação? Ou creram porque realmente eles viam aquilo na vida daquele homem? Perceba que ele está falando a um público que estudava a Torá, conhecia as Escrituras. Esse público tinha um conhecimento profundo acerca das leis do Senhor. Ele estava falando para um público que não conhecia as Escrituras e que ele disse um bom discurso, falou uma coisa bonita e todo mundo, uau, que legal, vamos caminhar com esse cara. Não, ele estava falando para pessoas que conheciam acerca das Escrituras. E quando ele fala isso, a Bíblia diz, ditas essas coisas, muitos creram nele. Creram por quê? Porque viram a verdade daquilo que foi profetizado dentro, manifestado através daquele homem. Toda a verdade de Deus para nós já foi profetizada, nós que precisamos entrar nesse lugar. Deus não vai falar nada ao seu respeito acima daquilo que Ele já falou e que já existe a teu respeito. E quando Ele começa a dissertar, aquelas pessoas olham e começam a crer naquilo que Ele está falando. Por quê? Porque Ele estava revelando através das suas palavras, da sua vida, o Cristo do qual Ele falava. Porque Ele dizia, eu não faço as coisas que me agradam, mas eu faço as coisas que agradam ao meu Pai. Isso nos ensina o que? Obediência, mesmo que nós não queiramos fazer aquilo. Nós só conhecemos o coração de Deus e passamos a viver uma vida devota ao Senhor a partir do momento que nos submetemos a obedecê-lo. Não somente aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos fazer. Queridos, eu entendo que quando nós chegamos à consciência dessa palavra, pecar não pode ser mais, eu tenho que cuidar para não pecar, e agora o que eu vou fazer? Não, isso já não pode mais ser a tua preocupação central. Porque já entendeu que você não pode andar pecando. Mas agora o que vai agradar ao Senhor, o coração de Deus, não é você deixar de pecar, é você deixar de fazer até aquilo que é permitido, para que o nome dele seja glorificado. É você abrir mão daquilo que você pode fazer, desde que aquilo vá glorificar o nome do Pai. Eu sei que determinada coisa não é pecado, então vou fazer. Mas se eu sei que aquilo escandaliza o meu irmão, eu deixo de fazer. Por quê? Porque eu quero guardar o coração do meu irmão. Porque eu quero que ele conheça Cristo, porque eu amo a Cristo. E eu sei que se eu fizer isso, o coração dele vai se fechar. Então eu preciso retroceder nisso. O que convence as pessoas é o discurso? Não. Hoje eu estava almoçando. Nós estávamos num lugar e atrás da nossa mesa. Eu sou assim, irmãos, eu estou no lugar, minha esposa me conhece. Eu estou num ambiente que está tocando o maior barulho, eu escuto um prego cair no chão. Meu ouvido é muito atento. E atrás da nossa mesa tinham jovens conversando, acredito que seus jovens ali de 17, 18, 20 anos. Eles discutiam acerca de religião. E eu estava ali comendo e ouvindo a conversa. E falavam sobre algumas coisas, sobre conceitos católicos, evangélicos, enfim. E eu atento, ouvindo o que eles estavam falando. E continuei comendo, ouvindo a minha esposa, as minhas filhas conversando, mas ouvindo o que eles estavam falando. E o Espírito Santo falou algo no meu coração. Ele falou, eles estão confusos com muitas coisas, mas eles ainda têm amor no coração por mim. E quando você olha para aquela galera que estava sentada ali, que muitos crentes rejeitam por causa da maneira que eles estavam vestindo, ou por causa da maneira que eles falavam, eu consegui ver um amor por Deus na vida daquelas pessoas. Que talvez não compartilham da mesma crença no sentido religioso, mas que amam o mesmo Deus, e que isso que define todas as coisas. Eu consegui ver naquela discussão deles ali, um discutindo com o outro, eu consegui perceber no coração deles que havia amor. Eles só estavam perdidos, mas havia amor pelo Senhor. Então o que na verdade está faltando nesses dias não é amor, as pessoas estão sedentas. Se você estiver atento às Escrituras, a palavra diz que vai chegar um dia que vai haver fome e sede na terra. Não fome de pão, e nem sede de água, mas fome do Senhor e sede da palavra. E quando nós começamos a analisar as Escrituras nos ambientes que nós estamos, é por isso que eu falo para vocês, sejam integral no Senhor. Não seja um crente só no domingo à noite. Hoje eu vou vestir a roupa de cristão, vou para a igreja. Hoje eu sou aleluiado, hoje eu vou dar glória a Deus. Mas seja um pequeno Cristo em todo ambiente, porque você vai ouvir com os ouvidos de Cristo, você vai entender, você vai ter a percepção. Aí sabe o que vai acontecer no teu coração? Vai gerar esperança. Pastor, eu estou
desacorçoado com a igreja. Eu estou triste. Então tu está triste com você mesmo, porque você é a igreja. Você está desacorçoado com você mesmo, porque você não faz nada para mudar a tua vida. Agora, quando nós abrimos a nossa mente, nós paramos para ouvir, e eu vi a fome, eu vi a sede e falei, uau, que legal isso. Que bom ouvir isso. Eles ainda têm paixão pelo Senhor. Há uma juventude que todo mundo, nossa, a juventude está perdida. Está perdida, qual que é a função da igreja? Resgatar ela. Não é apontar o dedo e dizer que está perdida. Eu não suporto mais, irmãos. Vou falar para vocês. Vou abrir meu coração aqui. Eu não suporto mais ficar ouvindo gente que só fica apontando o erro da igreja. Só fica pregando que está errado. Irmão, você sabe tanto do que está errado, por que você não começa a mostrar o caminho do que está certo? Não é mais tempo de ficar falando que está errado, é tempo de mostrar o caminho e começar a fazer a coisa certa. Não, porque a igreja não faz. Quem é a igreja? Somos nós, então nós precisamos entrar nesse lugar. Porque a igreja precisa ir para fora, pregar o evangelho. Então o que você está fazendo de segunda a sábado? Não, porque nós temos que fechar esses templos tudo aí e todo mundo para a rua, irmão. Você tem de segunda a sábado para fazer isso, você não faz. Você acha que fechando o prédio você vai fazer? É uma boa desculpa para você fazer o que você quiser da tua vida. Porque se Deus nos dá a oportunidade de fazer o nome dele conhecido em todos os ambientes, que todos aqui, cada um está num ambiente diferente da sociedade inserido. Se Deus dá a oportunidade para nós durante a semana fazer, Ele manifesta nesses ambientes, e nós não fazemos, nós queremos pôr a culpa no prédio que congregamos? Tem alguma coisa errada nisso? É porque não entendemos o chamamento integral do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. E não entendemos o sacerdócio, que em todo lugar nós somos o quê? Pessoas que têm que ser testemunhas de Cristo. É por isso que eu digo, ei, pega no teu espírito isso aqui. É por isso que eu digo que nós viemos para esse ambiente no domingo. É para dar um culto ao Senhor. E por que nós damos um culto? Porque durante toda a semana nós glorificamos a Ele, adoramos a Ele por meio daquilo que fizemos para Ele. Adoração, queridos, não está ligado só a levantar as mãos, a um momento litúrgico de canções, de danças. A adoração está ligada a tudo aquilo que faço para Ele. Adoração está ligado a eu me levantar pela manhã, na segunda-feira, e ter glória a Deus pela segunda-feira e pelo trabalho que eu tenho, por mais que seja segunda-feira. Aleluia! Glória a Deus, porque Deus vai me dar a oportunidade essa semana de fazer o nome dele conhecido. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos reaprender o Evangelho. Desconstruir uma mente errada acerca de Cristo. Conhecendo a verdade, ela trará o quê? Libertação sobre nós. Na continuidade aqui, ele fala, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que me faz discípulo do Senhor não é estar carregando uma placa que faço parte de um povo que diz que Cristo é seu Senhor. Mas o que me faz discípulo do Senhor é um ato de permanência. E não permanência naquilo que eu acredito, mas permanência naquilo que é a verdade dele. Porque tem coisas que eu acredito que não são verdades do Senhor, que são minhas. E essas verdades, elas têm que ser jogadas fora, porque existe uma verdade que está acima da minha verdade. Aqueles que permanecem na minha palavra, esses sim são verdadeiramente os meus discípulos. Por quê? Porque eles não fazem a sua verdade conhecida, mas eles fazem a verdade de um Deus todo-poderoso conhecida. Se tem uma coisa que eu não perco mais tempo na minha vida e te aconselho a não perder, é discutir com um religioso, irmão. Que ele vai querer te convencer que ele está com a verdade. Você fala para ele, tá bom, você está certo. Se quer acabar com uma discussão de alguém que quer provar para você que ele está certo, só se falar para ele que ele está certo. Aí ele vai olhar para você, não, mas veja bem, não, eu já disse que você está certo, irmão. Descansa, não, mas eu quero provar para você. Não precisa. Aí que isso tem que ter longanimidade, temperança, domínio próprio. Porque ela precisa convencer você de algo. Mas quem já foi convencido pelo Senhor não está preocupado em convencer as pessoas acerca daquilo que ele sabe, mas ele está preocupado em transmitir o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo por si só convence o homem. Eu não fico pregando todos os dias para convencer você, eu fico pregando para alinhar o teu coração, porque quem vai convencer você é o Espírito Santo. É por isso que não adianta eu ficar aqui falando acerca de um monte de coisa, para que você levante a mão no final da reunião e diga, eu aceito Jesus. Não, quem vai fazer você se entregar para Cristo é o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo.
Se eu não tiver essa crença e acreditar que o Espírito Santo vai tocar o meu coração mediante a palavra ministrada, e essa palavra por si só vai me levar ao conhecimento de Cristo, então eu não acredito naquilo que eu prego. Se para que eu creia que Deus está no recinto, eu preciso ver algumas mãos levantadas, então eu não creio no Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem o poder de entrar e penetrar dentro de nós, até no profundo da nossa alma. O Evangelho, ele tem o poder de nos fazer pensar acerca das coisas. O Evangelho nos convence. E sabe por que eu não posso te convencer? Porque se eu te convenço de alguma coisa, vai chegar alguém melhor que eu, vai convencer você de outra. E vai chegar alguém melhor do que aquele lá, vai te convencer de uma outra coisa. Mas quem é convencido pelo Espírito, ninguém o convence de outra forma. Aquele que o Espírito convence, pode vir o que vir, irmão, pode vir tempestade, pode vir religião, pode vir uma nova doutrina, pode vir o que vir. Você vai passar por cima de tudo, porque você foi convencido pelo Espírito Santo. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós somos convertidos a Cristo, porque o único que nos converte verdadeiramente ao Senhor é o Espírito. Eu vou para o Pai, mas fica tranquilo, eu não vos deixarei órfãos. Não, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Vai, que legal. Quem é o Espírito Santo? Fica tranquilo, ele vai vir. Vai lá, espera, fica tranquilo em Jerusalém, eu vou enviar ele lá. E ele vai conviver com vocês e vai revelar para vocês todas as verdades ao meu respeito, coisas que vocês ainda não sabem. E a partir desse momento que vocês conhecê-lo e que ele se fazer vivo em vocês e for uma vida vivida em vocês e determinar a caminhada de vocês, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Percebe? Porque ele estava dizendo: o Espírito que habita em mim agora, ele vai continuar habitando em vós. Então é diminuir muito o Evangelho, querer pregar uma mensagem de convencimento a você. Eu não quero te convencer de nada, eu quero dar uma informação a você, e que essa informação, mediante o Espírito Santo, trabalhe o teu coração para que você se sujeite à palavra. É por isso que nós precisamos pregar a palavra e não nossos pensamentos, porque a palavra é quem convence-nos. Porque a palavra, você não vai ter como dizer: não, eu não concordo. Tudo bem, fala para Deus. Eu lembro um dia, eu estava no aconselhamento e comecei a falar algumas coisas para uma pessoa. E essa pessoa começou a ficar vermelha, brava. Eu cutuquei mais, só para ver onde ia. Eu falei: se me pular, eu me defendo. Eu fui, irmão. Fui no rindo, irmão. Eu não concordo com nada disso. Eu falei: sério que você não concorda? Não. O que você está fazendo aqui então? Não, porque eu não concordo. Eu falei: mas é a Bíblia que diz, irmão. Se você não concorda com a Bíblia, primeiro que você não serve ao Senhor. Segundo, você não se converteu a Cristo. Então nós não temos nem o que falar aqui sobre esse assunto. Porque se você não concorda com a palavra de Deus, porque você não ama o Senhor, não se sujeitou ao Senhorio de Cristo, então você não é um cristão. Porque as verdades da palavra vão confrontar você. Elas vão fazer você ficar vermelho, amarelo. Vai dar dor de estômago. Vai dar chilique. Vai dar vontade de pular no pescoço do pastor. Mas aí que é bom, porque está sendo confrontado. E toda pessoa que é confrontada pela palavra é para ser transformada pelo Espírito. Porque quando nós pregamos a verdade do Senhor, nós estamos gerando discípulos para Ele, não para nós. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, quantos discípulos você tem? Eu falo: nenhum. Nossa, como você é um derrotado. Nem um discípulo. Nossa, o que você faz? Eu falei: porque eu não gero discípulo para mim, eu gero para Cristo. Eles não tem que olhar para mim, eles têm que olhar para Cristo, tem que ensinar Cristo para eles. Agora, para Cristo, eu posso dizer para você que já gerei muitos. Para Cristo. E quando você não gera para você, você é livre. Você é livre das pessoas e livre de você mesmo, porque você não vai manipular ninguém e nem ser manipulado por ninguém. É por isso que a Bíblia diz: gere discípulos. Para quem? Para o Cristo. Por isso que ele fala: sois verdadeiramente meus discípulos. Ele podia falar isso, porque ele estava aqui para esse propósito. E ele termina dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará.
Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele não está falando sobre uma verdade discutível, mas ele está falando sobre uma verdade absoluta. A verdade desse texto significa uma verdade imutável, uma verdade absoluta, que ela é porque é e pronto. Não é discutível, não tem sombra de dúvida, não tem variação. Ela é a verdade. E para quem ele fala isso? Para aqueles que haviam crido nele. Aqueles que creem nele têm a revelação da verdade dele, mas aqueles que só o acompanham não o conhecem por interesse. Se você só acompanha, eu acho legal, eu sou, como é que fala? Eu sou a palavra, me ajuda aí. Simpatizante, aleluia. Por isso que o Espírito se move na igreja, falou para ele. Todo aquele que diz que é simpatizante vai ter informação, mas não vai ter conhecimento profundo. Mas aquele que crê nele, o crer nele aqui, querido, não é um crerá eu crie. O crer nele é estar disposto a morrer por aquilo que ele está falando. Nós banalizamos tanto as coisas, a profundidade, a palavra ela é tão profunda, ela tem um significado tão forte, que nós banalizamos tanto a palavra por não conhecer a profundidade do que a palavra está dizendo. Quando ele diz aqueles que creram nele, aqueles que haviam crido nele, ele está dizendo aqueles que estão dispostos a morrer por aquilo que ele havia dito. Se você ler antes, você vai entender o que eu estou dizendo. O crer está ligado a você abrir mão da tua vida para viver a vida dele através da tua. Aqueles que creram nele, ele tornou eles seus discípulos, ele deu a eles a conhecer o quê? A verdade, porque a verdade que habita no Senhor nos tornará livres. Aí você pergunta, livres o quê? Livres de nós mesmos. Porque o maior inimigo que habita em nós somos nós mesmos. A maior luta que temos é contra quem somos. E quando nós começamos a conhecer as verdades de Cristo, foi porque primeiro nós cremos nele. E se nós cremos nele, nós falamos, Senhor, nós estamos dispostos a morrer por essa palavra. Nós estamos dispostos a morrer por esse evangelho. Ele olha no nosso coração, porque a palavra diz que o Espírito sonda a intenção do coração do homem. O Espírito ele não ouve o que você diz, mas ele vê o que você está gerando como intenção no coração. Eu posso dizer palavras lindas, mas se a intenção do meu coração não está correta, só serão palavras jogadas ao vento, bonita. Vai tocar a alma de alguns, mas não vai trazer transformação nem em mim e nem nos ouvintes que estão ouvindo. Aqueles que creram tornaram-se discípulos e ele deu a eles a conhecer uma verdade que vai mudar totalmente as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, ela começa a nos libertar de quem somos e começa a nos tornar aquilo que Cristo quer que nós sejamos. A palavra cristão ela é carregada de significado. Ela significa que nós somos pequenos cristos. E como somos pequenos cristos? Se a nossa identidade é idêntica à dele. Se a nossa forma de movimentação, de vivência, de caminhada é idêntica a ele. Mas como chegamos a esse lugar? Primeiro crendo, segundo se sujeitando ao seu discipulado e terceiro permitindo que a verdade dele alinhe toda a nossa vida e toda a nossa forma de caminhar e de se movimentar. Não tem como ser discipulado por alguém que você não creu, irmão. Ah, eu creio no Senhor, eu creio mesmo, então sujeita a palavra. Não, não me sujeito, então você não crê. Tem uma coisa que o Anderson Silva falou de Brasília, ele disse assim, não tem como discipular alguém que não se converteu ao Senhor. E é uma grande verdade. Não tem como. Não perca teu tempo. Porque se a pessoa não se dispôs a se converter ao Senhor, ela não converteu o seu coração ao Senhor, ela não creu nele, ela não será discipulada, porque o discípulo de Cristo vai morrer para a sua vida. O discipulado de Cristo vai ensinar você a ser menos para você e mais para ele. O discipulado de Cristo vai acabar com o teu narcisismo e vai te fazer uma pessoa que vai aprender a servir até aquele que você não serviria de jeito nenhum. Porque a forma com que Cristo nos faz, é a forma com que Cristo trabalha o nosso coração, é a forma com que Cristo faz que nós possamos ver da forma que Ele vê. Então não banalize a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho é algo profundo. Não é um texto bonito que conhecereis a verdade. A gente vai às vezes em algum lugar e está lá, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando você para ver a profundidade do que está escrito,
E o peso que vai trazer sobre a tua vida essa verdade, você vai parar para pensar se você decidiu crer e ser discípulo. Nós estamos chegando em dias, e não estão longe, nós já estamos vivendo esses dias, que nós não vamos mais poder brincar mais, ou levar de qualquer jeito. Ou você crê e se torna discípulo e permite que a verdade de Deus alinhe o teu coração, ou você não faz parte do povo do Senhor. Não tem meio termo. Não tem como ser discípulo de um Cristo que você não está disposto a fazê-lo conhecido por meio de uma vida vivida. Então são dias em que Deus vai nos apertar e nos alinhar. Para quê? Para que a verdade dele seja lida em nós. E quando nós falamos em apertar, a gente fica assim meio, ai meu Deus, eu vou sofrer. Ai, vai ser difícil. E sabe por que você pensa assim? Sabe por que você fica preocupado? É porque a tua carne está muito mais forte do que o Espírito que habita em você ainda. Mas quando a tua carne já está sujeita ao Espírito, você fala bem assim, vai doer? Dá nada. Vem em mim que eu estou facinho. Pode vir. Vou morrer? Mata logo. Por quê? Porque é necessário. Quando Jesus estava falando acerca do sacrifício dele, um dos discípulos se levanta e fala, não, tá maluco? Morrer? Não, eu mato o desgraçado para fazer isso. Que chega aqui eu já vou puxar a espada. Tá doido? Agora que a gente está ficando bom, está ficando bonito, agora que o ministério está crescendo, agora que a coisa está acontecendo, agora a gente está curando leproso, fazendo milagre, agora que nós estamos ficando conhecidos nas nações, você vai morrer? Não, é Satanás, demônio. E por que um homem que tinha tido uma revelação tão grande há poucos minutos tem uma atitude tão terrível? É porque ainda a verdade dele era maior do que a verdade da qual ele estava ouvindo. É porque ainda o desejo dele ser era maior do que o desejo de se tornar. Porque quanto maior for o desejo em nós, maior empenho nós teremos naquilo que desejamos. Se eu desejo me tornar parecido com Cristo, eu sei que eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Mas se eu desejo me beneficiar pelo Evangelho de Cristo, me fazer conhecido, eu não vou querer passar por aflições, porque isso não deixa ninguém bonito. E após esse discurso, o Senhor, aquele mesmo que disse, bendito és, ele olha para ele e fala, seu endemoniado, te afasta de mim. Porque quando os nossos olhos só estão olhando para aquilo que queremos, nós não conseguimos ver aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. A nossa visão precisa estar clara nesses dias. Nós temos que ter clareza daquilo que Deus quer fazer em nós. Porque se nós não tivermos clareza disso, a concupiscência da carne, a concupiscência desse mundo, ela vai governar as nossas atitudes. Ela vai gerar em nós respostas que não são aquelas que o Senhor quer que sejam geradas em nós. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra nos liberta de nós mesmos. A palavra, ela é aquilo que traz, como é que se fala, o contraste daquilo que verdadeiramente somos. A palavra é um contraste que entra dentro de nós, e quando nós olhamos para nós, nós conseguimos perceber as impurezas que habitam em nós. Mas sem ela, nós olhamos para o espelho e nós falamos, nossa, eu sou muito bom mesmo. Sou muito bom, eu sou bonito. Eu sou o cara, falo bem, ganho muito bem, tenho tudo que preciso. Mas quando a palavra começa a entrar dentro de nós, ela passa a ser um contraste. Nós começamos a ver as partes podres e impuras que habitam dentro de nós. E o propósito da palavra é nos limpar de toda a impureza e de todo o pecado. É a palavra que mostra onde ainda estamos sendo pessoas que estão vivendo uma vida pecaminosa. Essa verdade tem o propósito de alinhar o nosso coração. Não é o que eu desejo, mas é o que Ele quer de mim. Esses dias que faz bastante tempo, chegou uma pessoa para mim, bastante tempo atrás, falou, pastor, assim, eu quero ser pastor. Há uns 20 anos atrás, foi uma coisa que me marcou, mas já muitos falaram isso para mim, né? Mas foi uma das coisas que marcou, e não foi o único, foram vários, mas esse marcou. E eu recebi uma palavra, pastor, que eu vou pregar o Evangelho.
E agora eu estou em casa. Mas antes dele vir falar, eu já tinha ouvido os pais dele. Porque os pais dele tinham me procurado antes. Você vê como Deus é bom, né? E tinham falado acerca de algumas coisas que aconteciam ali. Eu falei, eu não vejo o que você diz pelas tuas atitudes, mas se Deus falou para você, eu não vou discutir sobre isso. Porém, o fato de Deus ter dito para você fazer isso não quer dizer que você tem que ficar em casa dormindo até meio-dia. Não quer dizer que você tem que ser sustentado pelo teu pai com 20 anos de idade. Não quer dizer que você não tem que ser homem e levantar o recurso. O problema é que as pessoas recebem uma palavra e pensam que eles vão ficar dormindo. Se Deus falou para você que Ele vai te levantar num lugar desse, você tem que levantar pela manhã, meditar na palavra do Senhor, comer ela e fazer dela o teu alimento. Porque se você fizer dela o teu alimento, você pode ter certeza que ela vai trazer sustento para a tua vida. Qual é a prova que Deus me chamou para ser integral? É se eu sou integral nele. Qual é a prova que Deus me chamou para viver e ser alguém que foi chamado para viver nesse lugar e se mover nesse lugar? É quando eu gerar e tiver paixão pela sua palavra, mesmo que toda circunstância à minha volta diga ao contrário. E quando nós começamos a falar sobre isso, esse rapaz, ele se revoltou, ele ficou muito... não, se você não acredita em mim, eu falei, eu não disse que eu não acredito em você. Eu disse que a tua atitude precisa mudar para que você seja a resposta à palavra que você disse que recebeu. Não há problema nenhum em você desejar ser um pastor, ser um pregador do evangelho. Não existe, deseje isso. Mas entenda como você vai se mover nisso. Todos nós aqui podemos pregar o evangelho. Alguns são chamados para um lugar, outros não. Mas todos são pregadores do evangelho. Efésios deixa muito claro isso. Que alguns são chamados, alguns são separados para um lugar. Mas para quê? Para que todo o corpo seja edificado, para fazer com que Cristo seja conhecido por meio do corpo. E quando eu olho para essa geração, eu vejo muitas pessoas ainda nesse lugar, que pensam porque receberam uma palavra de Deus, isso dá a eles o direito de ficar dormindo até meio-dia, não ter responsabilidade nenhuma. Não se responsabilizar com a casa, não se responsabilizar nem com a cama que dorme. Eu quero fazer missões, como disse um amigo meu. Você já arrumou tua cama hoje? Não. Você já lavou o prato que você comeu? Não. Então você não está pronto para missões. Você não cuida nem da tua cama? Você não varre nem teu quarto, você quer ir para missões, irmão? Não dá. Uma geração Nutella que não aprende do berço a ser quem tem que ser. Deus vai usar homens que têm responsabilidade. Deus vai usar mulheres responsáveis. Deus me chamou para o evangelho, então levante cedo. Bata cartão no céu, irmão. Eu me lembro que há 7 anos atrás, quando Deus me arrancou da empresa que eu tinha, porque eu não saí, Ele me tirou de lá. Ele falou, você vai viver agora dessa forma. Eu falei, tá bom, vou viver dessa forma, então você vai ter que me aguentar. Eu tinha por costume levantar todo dia, 8 horas da manhã, tomar meu café da manhã e ir para o trabalho. E café da manhã meu é café preto, eu não como de manhã. Eu falei, então agora eu vou trabalhar. É para você que eu vou trabalhar, você que vai pagar meu salário, então não vamos fazer assim. Eu levantava todo dia, às 8 da manhã, eu me trancava no escritório. E às vezes a gente chegava e falava, eu estou trabalhando, não posso te atender. Não, você está aí, não, eu estou trabalhando. Eu me internava 6, 7 horas por dia. Falar, já que o Senhor me chamou para isso, então vou trabalhar para você. Você precisa me convencer disso que você falou. Eu passei a trabalhar para o Senhor das 8 da manhã até o final da tarde. Eu orava o tempo todo, eu lia a Bíblia o tempo todo. Eu não tinha uma igreja ainda para cuidar, mas eu tinha uma palavra que Deus estaria enviando um povo. Eu falava, então eu preciso trabalhar para o Senhor para me tornar aquilo que o Senhor disse. Foram dias assim, fáceis não, foram muito difíceis, porque quando você é acostumado a estar envolvido com tantas coisas, você fica dentro de um escritório trancado. É você crer mesmo na palavra que você recebeu. Ou você acordar pela manhã e falar, eu comi uma feijoada estragada e eu tenho que voltar para a minha vida. Por quê? Porque Deus não me chamou para isso. Como você prova a palavra que você recebeu? Por meio da resposta que você dá para a palavra que te foi entregue. Eu me lembro que quando eu procurei meu pastor, o pastor Luiz Hermínio, eu falei, Deus falou isso para mim. Ele falou, falou? Falou. Então, meu irmão, vai lá e faz. Falei,
Ó, só que assim, ó, é por tua conta, tá? Se Deus falou quem paga a conta é Ele, não vem trazer conta para mim pagar. Eu falei, aleluia. Se eu tenho a bênção, então eu vou. Por quê? Porque você acredita naquilo que Deus fala. Se Deus deu uma palavra para você e foi Ele quem deu, por que você duvida? Se Deus deu uma palavra para você, se mova por meio da palavra que você recebeu. Se a palavra não se cumpriu, é porque uma, ou Deus não falou, ou duas, você não está caminhando sobre ela. Porque se Deus falou, Ele cumpre o que fala. A Bíblia diz que Ele não deve nada a ninguém. E fazem 7 anos da minha vida que eu decidi viver essa vida. E nesses 7 anos da minha vida, Deus nunca me deixou faltar nada. Em tudo Ele foi glorificado. Por quê? Porque eu caminho sobre uma palavra que recebi. O problema é que nós banalizamos tanto a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, que nós estamos dizendo por aí que temos palavras. Ah, Deus me deu uma palavra, que palavra? Ah, não sei, mas Ele me deu. Querido, a tua vida precisa condizer com a palavra que você recebeu. Se a tua vida não condizer com a palavra que você recebeu, você está iludido. É ato da tua alma e não do Senhor. Agora ninguém se engana, muitos de nós já se enganaram. Muitos de nós, inclusive eu já me enganei com muitas coisas. Não, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Mas na verdade Deus não estava falando nada, era um anseio da minha alma que precisava ser correspondido naquele momento. E sabe o que Deus faz com você quando essa verdade que liberta começa a entrar dentro de você? Ele faz você fazer vários caminhos de volta. Eu nunca fiz tanto retorno na minha vida quanto quando eu descobri a intensidade dessa palavra na minha vida. São coisas que você disse, você bateu o pé e disse que foi Deus, de repente Deus chega, então lembra daquilo? Lembro, você viu, Deus? Mancada minha, mancada. Então, lembra aquelas pessoas que você falou disso? Lembro então, né? Faz tempo, né, Deus? Então, elas não morreram. Elas estão vivas. Eu lembro, e daí, então, moram longe, né? Então, mas sem telefone. Vai pegar teu telefone e ligar para elas e pedir perdão, porque o que você fez estava errado. Mas Deus, eu não tenho o número, deixa comigo, o Espírito Santo vai dar um jeito para você. Rapaz, o Espírito Santo é tão querido que ele dá um jeito mesmo. Os números aparecem. De repente a pessoa aparece até no Facebook para te seguir, só você poder ligar para ela. Falou, miserável. Porque se não tivesse aparecido, eu estava de bem com Deus, mas quando apareceu, eu tenho que fazer a tarefa de casa. Porque não há uma verdade vivida sem uma prática dela. Não há como você viver uma verdade de Cristo sem você fazer caminho de retorno, sem um lugar de arrependimento. Não há como você se tornar a palavra que Deus disse que você será, sem que você entre nessa palavra, caminhe por ela e viva por meio dela. Quando Zaqueu vai até, Jesus chega até a cidade de Zaqueu, Zaqueu está lá, ele sobe na árvore e ele fica atento para saber quem estava lá. Não subiu lá porque ele era um curioso, é porque aquele a quem ele tinha ouvido falar já havia constrangido o seu coração por meio daquilo que ele tinha ouvido falar. E quando ele viu esse homem na sua cidade, ele precisava ouvir. Para quê? Não para ser convencido, porque ele já estava convencido, mas é para ele entender o que ele deveria fazer. E perceba que quando Jesus passa por lá, ele para, ele olha e fala: ó, Zaqueu, querido, lindo, cheiroso, hoje eu vou dormir na tua casa. Hoje eu vou dormir lá com você, a gente vai comer junto, vai trocar uma ideia. E aí a igreja daquela época, que não tem nada a ver com essa agora não faz isso. Olha para Jesus e fala: como? Esse cara é um bandido, um ladrão, cobrador de imposto, sacaneia todos os judeus, você vai dormir na casa dele? Perdeu o juízo, Jesus. Não pode. Sabe o que é mais triste disso, de quando você lê esse texto? É que percebe que aquele que era o corrompido, aquele que se corrompia e era o corrompedor e corrompia muitos, ele entra em um lugar de arrependimento e conhece um Cristo que nem a igreja conhecia. Porque se a igreja conhecesse, não teria tido aquela atitude para com Cristo. Se aqueles que caminhavam com Cristo teriam entendido: uau, esse cara foi transformado por meio da palavra que ouviu. E quando Jesus se encontra com esse homem, Jesus não chega para ele: ó, seguinte, já que eu vim na tua casa, vamos trocar uma ideia, você é um pilantra. Não escreve pilantra, escreve outra coisa. Você é muito sem vergonha, você sacaneia todo mundo na cidade. Você cobra mais do que deve.
Você usa da autoridade que você tem para subjugar as pessoas. Foi isso que Jesus fez na casa de Zaqueu? Sim ou não? Ele foi até lá e quando Jesus entrou, Zaqueu falou bem assim: eu quero restituir todos aqueles que eu roubei. Porque arrependimento não está no apontamento do teu pecado, está no reconhecimento interior de que você pecou e você confessa o teu pecado para ser perdoado e para restituir aquilo que você fez. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a verdade nos leva para um lugar de restituição. Existem pessoas que quando essa verdade entrar no teu coração, você vai ter que restituí-las. Não sei em que você pode ter ferido essa pessoa, mas você vai precisar restituí-la, porque essa verdade vai te levar a esse lugar. Zaqueu diz: todos aqueles que eu lesei, todos aqueles que eu roubei, eu quero restituí-los. Todos aqueles que ainda estão aqui, eu vou restituí-los. Essa é uma atitude de alguém que foi confrontado pela palavra, alguém que creu e alguém que se dispôs a se tornar discípulo. O fato dele ter entendido trouxe a ele a consciência de Cristo, e ele passou a ser uma testemunha de Cristo no ambiente que ele circulava e no lugar que ele circulava. Querido, pare de orar para Deus te tirar do ambiente que você está nesses dias. Ore para Deus se tornar uma testemunha dele naquele ambiente. Ai, Senhor, eu quero sair dessa essa empresa é miserável, só tem satanista. Ai, Deus, me tira daqui, tá louco. Só tem, ai meu Deus, eu chego que dá até uns arrepios. O dono da empresa, ele é maçom. Ai, meu Deus. Ei, acorda, Deus se colocou aí para um propósito. Onde precisa luz? Nas trevas. Você quer ser luz no meio do luzeiro. Luz com luz não faz diferença, mas luz em meio às trevas faz diferença. Ah, então quer dizer, pastor, que eu vou ter que ficar a vida inteira ali? Ei, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa brilhar a tua luz para que eles vejam. Talvez a escuridão permaneça porque a tua luz está apagada também. Mas no momento que você entender que você está nesse ambiente, porque Deus quer que você seja a luz daquele lugar, você vai conseguir mostrar Cristo através da tua vida. Então não ore para sair, ore para mudar o ambiente que você está inserido. Ore para que a verdade de Cristo, que já transformou você, possa transformar o ambiente. E aí tem duas coisas que vai acontecer com você. E agora que vem a parte boa. Uma delas, ou você vai converter todo mundo ao Cristo por meio do testemunho que você vive de Cristo, ou eles vão mandar você embora. Então fica tranquilo. Se você queria ir embora, você pode até ir, mas eles vão te mandar, porque você não vai sair por tua conta. Sabe por quê? Porque se eles não aceitarem aquilo que está dentro de você, eles vão te rejeitar, eles vão te mandar embora. E fique tranquilo, Deus continua com você e você não vai perecer. Mas sabe onde você perece? Quando você corrompe a verdade e você esconde ela, e por meio de desculpas mentirosas que você gera no teu coração, você não demonstra Cristo através da tua vida. Você se cala no momento que você deveria falar, e você fala no momento que você deveria se calar. Quando você entende isso, você anda tranquilo, porque você entende assim: bom, são duas coisas: ou Deus vem e muda a realidade desse escritório, dessa empresa, ou eles mandam embora. Então, na verdade, irmão, você não vai perder nada, você vai ganhar muito. Porque a verdade que habita em nós, o poder de transformar ambientes é muito grande, mas ela precisa primeiro nos libertar de nós mesmos. Porque a partir do momento que nós somos libertos de nós mesmos, nós começamos a revelar Cristo, nós começamos a manifestar Cristo. Aleluia! 1 João 2,15, 16 e 17 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Deus não está falando de você: não, eu não amo essa terra, eu quero ir para o céu. Não, querido.
Quando Deus fala sobre mundo, Ele está falando sobre uma consciência que governa a humanidade. Ele está falando sobre uma cultura e um pensamento que rege a forma de movimentação. Ele não está falando do cosmos, Ele não está falando do planeta, Ele está falando de uma mentalidade. Ele está dizendo: não ame a mentalidade e nem as coisas que essa mentalidade mundana produz. Porque se você amar isso, o Pai não pode habitar em você. Porque se eu amo viver uma vida de consciências, eu não tenho como o Pai habitar em mim, porque Deus não habita em um lugar desses. Sabe como eu vejo se Deus habita em mim ou não? Ou se a minha vida está adequada à palavra ou não. Se a minha vida está adequada à palavra, eu sei que estou com Cristo. Se não está adequada à palavra, eu sei que não estou com Cristo. O significado de consciência é um grande desejo de bens e gozos materiais, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Se essas coisas habitam em mim, significa que o Pai não habita em mim, porque o Pai não habita num ambiente como esse. O Pai não pode habitar num ambiente que há desejo por coisas que são proibidas, desejo por quebra de lei e mandamento, por luxúria, por desejo de somente alimentar o que eu quero e não aquilo que Ele quer. Por que nós temos tanta dificuldade em submeter à vontade de Deus? Porque ainda em nós há um governo de uma mentalidade mundana. Se quer ver um crente ficar apavorado, você chegar a falar para ele: ó, Deus mandou dizer para você, deixa de viver todos os sonhos que você tem, porque Deus quer que você viva os sonhos dele. Ai meu Deus, agora ferrou. O cara vai orar para Deus mudar de ideia, porque ele é crente, irmão. Ele não conheceu a Cristo ainda. Ele acha que o plano de Deus é terrível para a vida dele, e que o plano dele é melhor, sendo que na verdade o plano perfeito para as nossas vidas é o do Senhor. E se nós nos entregarmos para esse plano, nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas. Nós vamos entender quem somos e o que fazemos e para que fomos chamados. Então não tenha medo de conhecer o plano de Deus para a tua vida. Tenha medo de viver a tua vida fora do plano de Deus. Sabe por quê que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai olhar para você e tem um livro. Sabia que lá no céu tem um livro? E nesse livro está escrito todos os dias da tua vida. E naquele dia que você estiver perante o Senhor vai abrir um livro onde está escrito o meu novo nome. Que eu não vai ser Isaías, vai ser um outro nome. Se for Isaías também não tem problema, porque é bonito. Ele vai começar a ler acerca do plano dele para a vida de Isaías. E aquele livro vai dizer se eu andei no propósito de Deus ou não. E se tudo que ele lê lá não corresponder com aquele que está à frente dele, quer dizer que aquele que está à frente dele viveu uma vida sem propósito. Construiu muita coisa, mas fora daquilo que Deus falou para ele fazer. E aí você cai naquele outro contexto, você vai chegar assim: não, espera aí, esse livro está errado. Porque eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, eu fiz aquele outro em teu nome. Eu fiz. Mas sabe que o Senhor vai olhar para mim? Não, para mim não. Para mim não. Ele vai olhar para alguém, não vou dizer nem para você. Eu não quero para mim, eu também não quero para você. Ele vai olhar para esse alguém e vai dizer bem assim: eu não te conheço. Porque tudo ao teu respeito que estava no livro não condiz com o que você viveu. É porque você não se sujeitou ao meu senhorio e a conhecer a minha vontade para a tua vida. Então adianta viver uma vida toda, conquistar o mundo todo e perder a alma? É por isso que eu falo sempre, e eu vou continuar batendo nessa mesma tecla, até que você entenda que você precisa conhecer o plano perfeito de Deus para a tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo de deixar de ser quem você é para ser quem Ele quer que você seja, porque isso é eterno. Nós entramos em um lugar em Deus para quê? Para que nós não venhamos mais amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se eu amo o mundo, eu não amo o Pai, e o Pai não está em mim. E se o Pai não está em mim, não tem como viver uma vida sacrificial para Ele. Soberba significa uma certeza insolente e vazia. Sabe o que é um homem soberbo? É aquele que tem uma certeza insolente e vazia. Porque o soberbo, você conhece soberbos? Quem conhece algum soberbo aqui? Levanta a mão. Eu conheço um muito bem. Eu olhava para ele todo dia no espelho até eu me converter.
Pense num cara soberbo, era eu. E quando eu leio esse texto, eu falo: Jesus, obrigado. Obrigado. Porque o soberbo sempre tem razão de tudo. O soberbo sempre tem a última palavra. O soberbo sempre sabe, sempre quer e sempre primeiro ele. O soberbo sempre tem algo melhor que o outro. O soberbo, ele é cheio de arrogância. Ele confia em seu próprio poder e recurso. Ele despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos. Uma presunção ímpia e vazia. Ele tem uma pretensão que confia na estabilidade das coisas terrestres e não em Deus. O homem soberbo, ele rejeita o Senhor. O homem soberbo rejeita a lei de Deus. O homem soberbo rejeita os direitos das pessoas. Porque um homem que conhece a Deus respeita o direito das pessoas. O homem soberbo constrói somente para si e não compartilha nada do que tem, porque ele diz tudo construir por meio do que fiz, da força que tem, e nada compartilho. O homem que não consegue ter Cristo na sua vida, ele transforma-se em um homem soberbo. A concupiscência da carne, ela abrange imediatismo, a satisfação pessoal e momentânea. O que é concupiscência da carne? É o comer, o beber e toda a qualidade de carnalidade. Todo homem que come e bebe está toda hora preocupado em satisfazer as suas coisas e mover-se através daquilo que ele quer e que ele deseja. Tudo aquilo que faz parte da sua carnalidade é alguém que está se movimentando com a carne. A concupiscência da carne domina as suas ações. A concupiscência dos olhos fala da alma. Ela abrange a cobiça, as conquistas materiais, a ambição não do ser, mas do ter. Quem anda com a concupiscência dos olhos, ele está sempre preocupado em ter muita coisa. E por que ele precisa ter? Para mostrar para os outros que ele tem. E isso alimenta o seu orgulho. Por essa concupiscência, muitas pessoas abandonam a Deus, seus caminhos, para tornarem-se adictos ao trabalho, escravos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: se o teu trabalho te escraviza, você está sendo concupiscente na carne. Se você é um escravo do teu trabalho, se você não consegue apresentar o teu trabalho para Deus, você é uma pessoa concupiscente. Porque o teu trabalho tem que glorificar ao Senhor. O teu trabalho tem que ser para Ele. Se você torna-se escravo disso, você não vive, você vive cansado, então pare de fazer o que você está fazendo, porque você está fora do propósito de Deus. Agora, se você trabalha, trabalhe para o Senhor. Se você vive, viva para o Senhor. O teu trabalho tem que fazer Cristo conhecido. A soberba da vida, ela fala de algo que abrange a ambição não do ter, mas do ser. É a busca pelo reconhecimento. Soberba, arrogância, prepotência são alguns dos frutos dessa vaidade. Tem aquela pessoa que ela não luta para ter as coisas, mas ela luta para ser reconhecida. Ela junta um papel na rua. Põe no lixo, ela fica esperando. Pô, juntei o papel, ninguém vai aplaudir? Eu fiz algo? Poxa, ninguém viu? Aí eu arrumei o que estava estragado, ninguém percebeu. Ai, gente ingrata. Porque ela está preocupada em aparecer. Ela está preocupada em mostrar algo. Ela precisa ser reconhecida por alguém. Ela não consegue fazer aquilo porque faz parte de quem ela é. Ela faz aquilo porque ela precisa de reconhecimento. Ela não precisa ter, mas ela precisa ser reconhecida pelo que ela está fazendo. E é justamente esse lugar que nós não podemos andar, porque não faz parte do caráter de Deus. É a busca do reconhecimento. É alguém prepotente, arrogante, que sempre faz algo para seu próprio benefício. Eu ajudo, mas por quê? Eu vou ser beneficiado. Eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, porque alguém vai ver e falar: nossa, vamos bater foto, o jornal vai vir para aparecer na TV. Porque uma coisa que deveria ser normal no nosso meio passou a ser algo sobrenatural. Você devolver uma mala de dinheiro que você encontrou, nossa, reportagem do mês inteiro. Deveria ser normal, porque não é teu. E se não é teu, se você pega, você é ladrão. E por que tornou-se assim? Por quê? Porque o governo do mundo funciona dessa forma. E se você não é reconhecido, você fica totalmente perturbado. Esse mal, ele aflige geralmente aqueles que já conquistaram fortunas, mas isso não é o bastante.
Quantos de vocês têm visto nesses últimos dias milionários tirando a sua própria vida? Aí você pergunta assim, poxa, por que esse cara se matou? Ele tinha tudo. Ele conseguia tudo. Ele alcançou tudo que a soberba dos olhos conseguiu dar para ele. Mas ele não conseguiu o reconhecimento que ele esperava ainda. E ele se mata por quê? Porque ele não alcança esse lugar. São coisas que dominam a vida de quem não conhece a Cristo. Há uma grande diferença, queridos, entre pecado e iniquidade. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que significa pecado? Pecado é errar o alvo, é desviar-se do caminho de retidão e honra. E você peca porque quer? Não, você peca porque você pecou sem querer. Eu não levanto de manhã pensando, o que eu vou fazer para pecar hoje? Como que eu vou pecar menos? Como que eu vou fazer um pecadinho ser menor? Não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Iniquidade é iniquidade. Mas eu acordo pela manhã, guardando meu coração para que eu não peque. Mas se eu pecar, eu tenho advogado. E o que é pecado? É errar o alvo, é um tropeço. Eu vou olhar para a escada aqui, vou descer a escada, vou pular 2 degraus e cair com o pé torto só para quebrar o pé, para todo mundo ficar com dó de mim. Não, querido, se eu cair na escada, foi um pecado. Foi algo que eu não fiz proposital. Agora, o que é iniquidade? Iniquidade é a falta de integridade, é a inobservância nas leis divinas, afastamento dos propósitos de Deus, culpa, defeito, reprovação divina. Trata-se da falta de retidão moral, da falta de conformidade com os propósitos de Deus e uma rebeldia contra os princípios de sua palavra. Todo aquele que corrompe a palavra de Deus comete iniquidade. E quem comete iniquidade? Aqueles que conhecem a lei de Deus. Então o mundo peca, mas o cristão comete iniquidade. E por que o cristão comete iniquidade? Porque ele se alimenta somente daquilo que é carnal e não daquilo que é espiritual. Porque o seu coração deseja as coisas desse mundo e não as coisas espirituais do Senhor. Mateus 24:12 fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De quase todos. E quando nós lemos Mateus 24:12, nós falamos verdade, né? O mundo está tão perdido. Ei, acorda! Ele está falando da igreja. Ele não está falando para o mundo lá fora. O mundo lá fora não ama o Senhor. O mundo lá fora ama as concupiscências da carne. O mundo lá fora é soberbo. O governo desse mundo tem a sua forma de movimentação. Mas quando Cristo fala isso, Ele fala a quem? Ele fala a um corpo, a um povo que tem permitido a iniquidade se multiplicar. E por isso o amor tem se esfriado. Por quê? Porque não tem observado a lei do Senhor. Iniquidade é inobservância à lei do Senhor, é inobservância à prática e os princípios da palavra, é inobservância daquilo que sei que não devo fazer, mas continuo fazendo, mesmo sabendo que aquilo agride ao Senhor. E por esse motivo, o amor se esfria. E por que se esfria? Porque eu decidi não amá-lo por meio de quem Ele é, mas por meio de quem eu sou. Na verdade, eu falo de um Cristo que eu não estou me disposto a me tornar como Ele é. Porque para isso eu vou ter que deixar de fazer muita coisa que corrompe o princípio da sua palavra. Quem comete iniquidade não é o mundo lá fora. Quem comete iniquidade é aqueles que conhecem a lei do Senhor. É aqueles que conhecem o princípio da palavra. Quem é iníquo muitas vezes sou eu e você. É por isso que quando eu digo não se preocupe com pecados, porque pecados são acidentes, mas iniquidade são coisas que você sabe que não deveria fazer, mas faz. Eu posso tratar como pecado a traição no casamento de alguém que não conhece Cristo. Mas eu não posso tratar como pecado a traição no casamento de alguém que conhece a palavra de Deus. Porque esse comete iniquidade. Ele não observa a lei do Senhor. Ele ama mais esse mundo do que o Senhor. Ele ama mais o desejo carnal do que o Senhor. E se nós entendermos isso, o nosso amor não vai esfriar. O que mantém... Quantos casais nós temos aqui? O que mantém o amor no casamento? O que mantém o amor no casamento? Me responda. Hã? O povo tem medo de responder. O que mantém o amor no casamento é uma vida relacional. E essa vida relacional nos torna um.
Fique, a Bíblia mesmo instrui a nós para não ficar muito tempo ausente, de estar deitado com as nossas esposas, coabitando com elas. Viu como eu falei bonito? Vamos falar outra coisa, tem criança no ambiente. A Bíblia nos instrui a isso, por quê? Porque isso nos esfria. Um casamento que é regado de amor, um casamento que é regado de compartilhar, um casamento que é regado de tempo, de relacionamento, de intensidade. Ah, meu irmão, é impossível que você tenha tempo para olhar para um rabo de saia na rua. É impossível que a tua esposa tenha tempo para ficar olhando para o malhadão da esquina. Ela vai olhar para aquela tua barriga e vai falar: que tanquinho Miller maravilhoso. Vai dizer: ai, que tanquinho bonito, meu marido. Por quê? Porque vocês caminham e vivem uma vida relacional. Vocês não estão entrando em um lugar de iniquidade. Por quê? Porque vocês se relacionam. Não vos mantenham por muito tempo ausentes de estar se relacionando. Jesus fala isso por quê? Porque vocês precisam construir esse ambiente. E da mesma forma, o que nos livra da iniquidade é estar em constante relacionamento com Cristo. E não um relacionamento fútil, um relacionamento por interesse, mas um relacionamento de fervor, de clamor, de desejo e de vontade de estar com Ele. O que é um relacionamento fútil? Eu só vou até Ele porque preciso, mas quando não preciso, não tenho nada. O que é um relacionamento fútil no casamento? É aquele cara que passa, só vai procurar a mulher quando quer, dá uma descarregadinha, mas não trata bem, não faz mais nada. É um cavalo grosso, ignorante. Esse cara é fútil. Ele não entendeu o casamento. Ele não sabe o que é viver e compartilhar o casamento. Ele não entendeu o relacionamento. E ele nem sabe o que é ser marido. E a mulher que age dessa forma também. Pega ela, Jesus. E às vezes nós vamos para o Senhor dessa forma. Só vamos porque precisamos. Aí deu tudo certo, beleza. O cara prepara o caminho, depois no outro dia não está nem aí. A mulher fala: e amor, como é que foi tua noite? Foi boa dormir porque você ficou acordada? Amor, mas e a noite? Não, já deu, já. Foi uma noite, acabou. Bola para frente, vamos tocar a vida. Esse é um iníquo no seu relacionamento, porque ele corrompe a lei do relacionamento e a lei do casamento. Tenha zelo pelo seu leito matrimonial, porque ele é um lugar de honra. Se você não zela pelo teu leito matrimonial, você não vai dizer que ama a Cristo, porque você é mentiroso. Porque aquele que ama a Cristo revela a Cristo por meio das atitudes diárias da sua vida para com aqueles os quais ele vive e compartilha a sua vida. E toda vez que nós vamos até o Senhor somente pelo favor de Deus, nós somos iníquos com sua palavra. Porque nós precisamos gerar uma vida relacional com o Senhor. Porque uma vida relacional nos leva a um lugar que nós não vamos pedir, porque Ele vai nos dar antes mesmo de nós pedirmos. Irmão, quando você trata bem a tua esposa, você não precisa pedir. Quando você chega já está tudo pronto. É assim ou não é? Sim ou não, igreja? Se você não sabe, porque você não está fazendo direito, irmão. Eu faço. Quando você prepara o caminho, irmão, está tudo preparado, você está tratando bem, você não precisa pedir, você já recebe pronto. Mas quando você precisa ficar preparando, tocando, tato e não sei o que, e papapá e papapá, porque você só é um interesseiro. É só quando você quer que você procura. Quando nós conhecemos ao Senhor, Ele dá aos seus filhos. E por que Ele dá? Porque Ele os ama, e esse amor é compartilhado entre ambos. Uma vida relacional nos libera e nos livra de nós mesmos, nos transforma, nos faz parecido com Cristo, nos livra de sermos homens iníquos, homens soberbos, homens que vivem em iniquidade, nos torna filhos semelhantes a Cristo. O que me torna alguém santo e separado? Alguém que ama a lei do Senhor, alguém que ama o princípio da palavra, alguém que se sujeita ao que está escrito. A iniquidade pode ser se multiplicado, mas não em nós, porque nós precisamos guardar o nosso coração para que o nosso amor não esfrie. Não vamos quebrar os preceitos de Deus, não vamos usar Mateus 24:12 como uma boa desculpa para sermos iníquos, mas que Ele seja para nós uma chamada de atenção para que nós não entremos nesse lugar.
Quando Jesus fala isso, ele está falando, fica tranquilo, descansa aí, vai acontecer mesmo. Deus falou. Ei, Deus está chamando a atenção para que não aconteça. Quando a Bíblia fala o mundo jaz o maligno, tem um monte de crente que fala bem assim, a Bíblia disse, o mundo jaz o maligno, então para que ficar preocupado com esse mundo? Está todo mundo já jaz mesmo. Já foi, está tudo perdido. Vamos esperar Jesus voltar para o céu. Vai ler a Bíblia, você vai ver o que vai acontecer. Quando a Bíblia fala o mundo jaz o maligno, ela não está dizendo que o mundo morreu. Ela está dizendo que o mundo está definhando e precisa de salvação. A tradução da palavra jaz aqui, ela está dizendo que o mundo está morrendo por falta de socorro. A tradução do jaz aqui está dizendo que o mundo está definhando porque a igreja não está revelando Cristo. Então a palavra jaz o maligno não causa para você um descanso, dizer não tenho problema nenhum com isso. Na verdade, ela traz um peso maior de responsabilidade, porque ele jaz o maligno, porque nós como igreja estamos sendo iníquos naquilo que deveríamos fazer para que o mundo fosse transformado pela palavra. E porque nós não conhecemos a verdade, nós não somos libertos por ela, porque lemos a palavra mediante o que pensamos e não o que está escrito. Que o Senhor nesses dias Ele traga sobre nós entendimento, que Ele traga sobre nós temor, que Ele traga sobre nós desejo de transformação, e que nós não venhamos viver pecando, mas sim, nós venhamos ouvi-lo e obedecê-lo. Nós venhamos sujeitar a sua palavra. Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E por que a Bíblia disse se atentamente? Atentamente significa escutar o que o Senhor está falando. Não é ouvir um monte de barulho, mas é parar para escutar o que o Senhor está falando. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o quê? O quê? Todos os seus mandamentos. Duas condições para alcançar aquilo que foi dito. Nós oramos e queremos as promessas, mas nós não somos atentos ao que o Senhor disse. Nós não guardamos os seus mandamentos. E por isso não alcançamos a sua graça e não alcançamos o seu favor. Que nós possamos entender a palavra e por meio do entendimento da palavra nós possamos ser constrangidos a vivê-la e que essa verdade nos liberte em nome de Jesus. Se coloque de pé.